Olá, eu sou Renata Castellari, psicóloga, neuropsicóloga. Estou trazendo para vocês esse mini curso Adolescência para Pais e Filhos, que pode ser compartilhado mesmo entre pais e filhos, porque nós vamos estar abordando a adolescência de uma forma mais ampla, onde nós falaremos de mitos, de preconceitos, do início dessa nomenclatura, as consequências que ela trouxe. Depois nós estaremos falando das transformações que ocorrem, né, na vida física, na vida emocional, intelectual, na vida moral, na vida social do adolescente. E terminaremos o curso falando sobre a resolução de conflitos. Em como nós podemos desfrutar desta adolescência, dessa etapa, para que essa fase não seja pesada na nossa casa, mas que a gente possa ter assim momentos gostosos também, né, nesta etapa. Então eu vou iniciar com o primeiro tópico, desfazendo alguns mitos, né, alguns preconceitos, alguns estereótipos. Nós trazemos, né, com esse nome da adolescência, o conceito, o preconceito de que é uma fase negativa, ruim, trabalhosa, né? E por que nós trazemos isso? Porque tem sido assim. A maioria das casas, infelizmente, passa por essa etapa a trancos e barrancos, né? Com muita dificuldade, muita discórdia, muitas assim brigas, discussões, falta de entendimento, né? E isso já há décadas. Mas isso não é sem uma razão, né? E aí o que acontece é que a gente ouve esse nome adolescência, a gente já tem esta ideia de que é algo extremamente terrível, né, de que é algo difícil, que vai ser complicado, né? Mas hoje nós vamos descobrir que pode ser muito melhor, que pode ser muito mais fácil, né, essa vivência no nosso lar. O adolescente, ele também se vê, porque ele já ouviu muito falar sobre isso, né? Que ele é rebelde, que ele é indomável, né? E inclusive tem esse nominho que já é dado há muito tempo de aborrecente. É um nome que eu, sinceramente, eu não gosto, né? Eu discordo, porque ele traz uma carga, assim, muito pesada mesmo para esse jovem que está se formando. Na realidade, a palavra adolescente ela vem do latim e ela significa crescer. Então, esta fase é uma fase de transição. E por ser uma fase de transição, ela não precisa carregar, né, todo esse estereótipo, esse estigma desagradável que a gente vê, né, há anos. Ela não precisa ser assim. É uma fase que tem a sua beleza. Quando eu fui mãe de adolescentes, eu comecei a descobrir que toda fase, né, dos nossos filhos tem a sua beleza. Nós precisamos conhecer esse momento, nos preparar para esse momento, saber olhar esse momento. E aí sim nós vamos conseguir, né, desfrutar. Então, está acontecendo nesta época mudanças para, assim, vamos dizer assim, todas as questões da vida, né, desse jovem. Todas as questões, né, é um tempo onde ele está perdendo algumas coisas que ele tinha quando era criança, está ganhando outras nesta vida adulta, né? São muitas mudanças, a mudança cerebral, assim, é uma mudança muito grande e nós vamos ver no decorrer do curso que ela é responsável por uma série de coisas que está acontecendo e que a gente acha assim, é porque é tinhoso, ou porque sempre foi difícil mesmo, teve um temperamento difícil, mas muitas mudanças mesmo, eu vou dizer assim, a maioria delas é por conta de questões ali orgânicas que estão acontecendo. E é lógico que a forma como a gente educou, como a gente lidou quando eles eram crianças, isso contribui também para maiores ou menores dificuldades que nós vamos ter, assim, né, nesta época com os nossos filhos, né?
Então nós precisamos primeiro apagar um pouquinho da nossa mente essa ideia de que a adolescência tem que necessariamente ser uma fase ruim na nossa vida. Não, nós podemos vivenciar na nossa casa um tempo diferente de adolescência dos nossos filhos, e é isso que eu quero trazer para vocês agora nesse momento. Então nós vamos começar entendendo como tudo começou. A adolescência, essa nomenclatura, ela começou ali, né, aqui no nosso caso da região ocidental, ela começou ali nos Estados Unidos, por volta ali dos anos 60 e pouco, né, 1960 e pouco. O que aconteceu? Por que foi assim? Vocês sabem que os Estados Unidos eles tinham passado por uma grande depressão por volta de 39 e 40, né? As famílias ficaram assim, e com muitas necessidades, os pais desempregados, né? Foi um tempo muito difícil. E na sequência disso, a família, ela que já tinha, né, um histórico de união, de unidade, ela passou a ser mais unida, porque um precisava do outro, um precisava proteger o outro, se economizava muitos bens materiais para não passar essa necessidade. Na sequência disso veio a Segunda Guerra Mundial e muitos pais aí eles saíram, né, foram para a guerra, né, os países aliados aí, e muitas mães começaram a trabalhar. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos ele já estava assim se formando, né, numa grande potência. E aí muito do que estava acontecendo antes acabou ficando diferenciado. Então os pais eles ficavam tentando ali trazer para os seus filhos aquilo que lhes faltou em termos de bens materiais, e as mães saíram para o trabalho, e esses filhos começaram a se sentir só, né, abandonados, e começaram a ter algumas reações, né, a essas famílias, a esses pais, porque eles não tinham vivenciado aqueles momentos que os seus avós e pais, né, que na época ali eram crianças, né, nos anos 40, 40 e pouco, eles não tinham, esses filhos de 60, eles não tinham vivenciado essa carestia, essa falta, essa dificuldade, essas necessidades. Então eles não entendiam muito bem por que esses pais precisavam trabalhar tantos e deixá-los assim. Juntamente com isso, começou a haver alguns escândalos, né, na América, ali nos Estados Unidos, em termos de governo, de pessoas públicas, de pessoas importantes, e então os jovens, eles começaram, não só os jovens novinhos, mas até os jovens um pouco maiores, mais velhos, né, quase adultos, eles começaram a se rebelar contra a autoridade. Só que ao invés de eles se rebelarem contra as pessoas, né, que representavam a autoridade e estavam tendo comportamentos inadequados e sendo parte desses escândalos, né, em termos de nação, eles se rebelaram contra toda e qualquer autoridade. E aí nesta fase começou então a surgir algumas modificações em termos de ciências, em termos de conhecimento do homem, porque isso também começou a progredir, né, de conhecimento do ser humano, e tudo se misturou, e aí se estabeleceu então um período onde o jovem não era mais criança e também não era adulto. Cabe a gente lembrar que antes disso, como as coisas aconteciam. As coisas elas eram lineares, né? Então a criança, até mais ou menos os 12 anos, ela era educada, né, na maioria das famílias, pela mãe, e na sequência ela já seguia, né, se fosse menino,
com o pai, para ser ali orientado para um trabalho, para o que ele ia ser na vida. E a menina continuava sendo orientada, sobretudo pela mãe, também dando sequência àquilo que ela poderia se tornar a ser, né? Nessa fase aí que eu falei para vocês, nessa década aí, a coisa mudou completamente, né? Os jovens ficaram mais à toa, vamos dizer assim, né? Já não tinha esse pai já não estava tão presente, já não tinha essa linearidade, houve esse aumento de conhecimento científico, e aí foram mudando as coisas. E aí eu peguei aqui para vocês, né? Eles começaram a estabelecer períodos de duração da adolescência. E eu peguei para vocês aqui alguns períodos e vocês vão ver como que é diferente, né? De instituição para instituição. Então, por exemplo, o Steinberg, que é um psicólogo, né, famoso, que trabalha justamente com essas etapas do desenvolvimento, né, nos estudos dele, ele preconizou que a adolescência dura dos 11 aos 21 anos. A ONU já definiu dos 15 aos 24, a OMS entre 10 e 19, e o estatuto aqui, nosso, né, de 12 a 18 anos. Então, até assim, os próprios estudos, vamos dizer, né, não tem uma faixa exata, né? Você vê de 11 para 15, dizer que algo começa a 11 e depois alguém dizer que começa aos 15, uns dizem que vai até os 18, outro até os 24, né? É uma disparidade bem, bem grande, né? Mas é assim que nós nos encontramos hoje. E aqui no Brasil, eu não sei se vocês lembram, né? Vocês que nasceram ali nos anos 60, a vinda da TV, né? Eu lembro que eu tinha 4 anos quando a televisão veio para minha casa, TV preto e branco. E aí, então, muitos vizinhos iam, né, na casa dos vizinhos para assistir, aqueles que não tinham. E com isso veio novas informações para nós, né? Muitos programas eram assim, traziam, né, coisas semelhantes da América, produtos, né? Eu lembro de comerciais que se fazia, né, na TV. E aí a gente foi importando também esse modus vivendi, essa maneira de viver. Então, eu sou, né, a última filha caçula. Nós temos em casa 5 filhos, né? Os meus pais tiveram 5 filhos. E a diferença da minha irmã próxima de mim, mais velha, né? Da quarta filha, para mim que sou a quinta, é de 7 anos. E eu me lembro muito bem que ela não foi chamada de adolescente, mas eu fui. Então, quando eu estava ali com os meus 11, né? Já se falava em adolescência. Antes não se falava em adolescência. Então, assim, depois dos meados dos anos 70, aqui no Brasil, foi começado a falar. Então, eu fui a primeira adolescente ali da minha casa, né? E só que isso, ainda nesta época, não se trazia esse estigma de que adolescente era isso, era aquilo, todo esse estigma negativo, né? As famílias ainda estavam bem estruturadas, os pais tinham mais segurança na educação que eles davam para os filhos, e isso fazia com que, apesar de ter essa nomenclatura diferenciada, essa nomenclatura não trouxesse todo esse rótulo e todo esse peso. O que depois foi mudando muito, né? Foi mudando muito, muitas coisas foram ficando confusas. Eu me lembro assim de famílias na nossa rua que às vezes eram compostas assim de avó, mãe e filha, por algum motivo que havia acontecido ali, ou que o pai não estava presente, ou por ser mãe solteira, ou por ser separada, mas era tudo muito discreto.
E isso, a forma de lidar com esses filhos, mesmo na ausência do pai, era uma forma mais centrada. Então, ainda a criança era conduzida, né, para uma vida adulta sem tanta insegurança. O próprio jovem não se sentia tão inseguro diante da vida como os nossos jovens se sentem hoje. Porque os nossos jovens, eles, dentro deles está assim, quem que eu sou? E certo é que todos nós passamos por isso, né? Quando você passa nessa fase, você tem muitos questionamentos, como eu disse, próprio da condição cerebral, né? Mas não neste nível que os nossos jovens vivenciam hoje. Hoje é como se eles estivessem sem chão, né? Porque eles são, entre aspas, nada, eles não são criança, eles não são adulto, eles não podem isso, mas podem aquilo. É uma incoerência em termos intelectivos, né, daquilo que a nossa sociedade oferece para o nosso adolescente, que fica impossível dele se sentir seguro. Porque como ele tem competência para fazer uma escolha política, para votar, que é uma coisa que, se a gente for refletir, é uma coisa séria quando eu ponho um representante meu, né, para conduzir o meu país, e eles não têm uma competência para ser um office boy, para trabalhar na firma do pai. Então, assim, é muita incoerência que é oferecida para o nosso jovem. E isso é uma grande causa pela qual ele se torna assim, né? Não é apenas uma questão hormonal, né? É uma questão sociocultural que tem, infelizmente, né, trazido sofrimento para as famílias, sofrimento para a vida dos nossos jovens. Então, muitas coisas foram trocadas, né, com todas essas mudanças na vida das famílias. Eu listei aqui algumas coisas que eu quero estar passando para vocês, né? Os papéis familiares se tornaram confusos. A educação dos filhos ficou muito mais voltada para o tempo presente, né, para autossatisfação, para autoestima, que é um conceito também que a gente precisa trabalhar, porque ele tem sido passado para a sociedade de uma forma que não representa o que é uma autoestima de fato. Mas agora, nesse momento, nós não vamos estar focando nisso, senão a gente desvia aqui do assunto, né? Começou-se a buscar evitar conflitos, então começou-se a tolerar comportamentos em vez de orientar os comportamentos. Os pais, eles se tornaram assim bastante confusos na área, né, da educação de filhos, com esse movimento da paternidade. Então hoje tem assim muitos conceitos diversos, eles confundem o entendimento das pessoas, muitos livros, né, e isso foi um mercado muito maravilhoso, porque muitas pessoas assim se valeram, né, desse mercado e foram escrevendo coisas assim bem absurdas, né? Eu me lembro quando eu estava no penúltimo ano da faculdade que saiu um livro chamado, eu não me lembro o nome exatamente, mas era o seguinte: não diga não para o seu filho, né? Então, sobre educação, e foi assim um caos, porque os pais, eles se tornaram realmente confusos, né, na forma de conduzir, e a psicologia, infelizmente, cooperou para isso. Né, devido à variedade de entendimentos e de interpretações que se tem a respeito, né, do ser humano, e virou assim um problema que hoje nós sofremos, hoje os jovens sofrem. Nós somos o 8º país em número de suicídio na juventude, então é algo assim triste, muito grande, né? E houve assim tudo isso que eu coloquei para vocês, né, como contribuição para que hoje a gente esteja vivendo esta situação. Então nós podemos assim olhar as coisas com mais pontualidade, mais clareza, tentar pôr o trem nos trilhos, né? Entender o que de fato acontece.
Houve também, né, um preço, vamos dizer assim, né, um preço muito alto, né, que tem sido pago aí, né, além desta questão, né, que eu acabei de comentar, né, porque o que acontece de fato, né? Os nossos adolescentes, eles, e nós também, né, desculpamos esses comportamentos pelas mudanças hormonais. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre, em todo tempo que o homem é homem, que o homem é ser humano, as mudanças hormonais acontecem. Então elas aconteceram há muitos anos atrás e elas acontecem hoje da mesma forma. E por que que antigamente não era desta forma que os jovens reagiam? Eu me lembro de respeitar meus pais, né? E mais antigamente ainda havia talvez mais respeito. Então, como que, né? Como que isso tudo veio se dar, né? Nesta situação que a gente está vivenciando, né? Então, não são só mudanças hormonais. Esses padrões familiares diferenciados, essa dificuldade, né, no cumprimento de regras de convivência, essa desvalorização do próximo, esse abuso, né, de substâncias. Então, assim, é uma série de coisas mesmo, né, além do próprio suicídio, né? É uma série de coisas, assim, que nós estamos pagando um preço muito alto, né, muito alto por essas mudanças que têm ocorrido aí nesta fase. O que de fato acontece, né, hoje, sobretudo, né, nesta idade, é que os nossos adolescentes estão vivendo uma crise de identidade e uma crise de destino, né? Esse quem eu sou tá muito forte, essa dúvida do quem eu sou, né? E essa crise de identidade, vocês podem perceber, ela tá pegando várias áreas da vida do adolescente. Não é só em termos profissionais, não. Ele está pegando praticamente todas as áreas da vida do adolescente. Eles estão confusos. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa segurança, né? Para ajudá-los a entender quem eles são. E eles também não sabem o que eles virão a ser. Eu lembro que mesmo tendo uma adolescência razoável, vamos dizer assim, eu tinha 15 anos e eu conversei com meu pai, eu lembro, estava ele, uma visita, e nós estávamos conversando, e eu falei, ai pai, eu não vejo a hora de ter 30 anos, para saber quem eu sou, para saber o que aconteceu com o meu futuro, para saber se eu dei certo, né? E eu consegui traduzir aquela minha angústia em palavras, mas às vezes o nosso jovem não consegue, né? Ele não consegue saber que ele está tendo essa crise de quem eu sou, do que vai virar minha vida, né? Eu atendo jovens assim que desejam trabalhar, mas aí o país não permite, só que permite que ele vote. Então, assim, é uma situação bem delicada, né? Mas nós podemos olhar isso da forma correta e encaminhar isso da forma correta. O nosso próximo vídeo, então, nós vamos estar começando a falar sobre as transformações que ocorrem nas diversas etapas aí desse período de vida, que a gente percebe que essas transformações começam a ocorrer ali por volta dos 11, 12 anos, e tem alguns casos que vêm um pouquinho mais cedo, principalmente nas meninas, ok? Até daqui a pouco.